Olá, meus irmãos, dando continuidade a mais uma meditação na Palavra do Senhor. Quero deixar aqui meus agradecimentos a cada um que tem orado aí pela minha recuperação, pela recuperação também da Ana Paula, e que Deus tenha misericórdia da vida de cada um de nós, para que possamos ser segundo a vontade do Senhor. Primeiramente, vamos orar ao Senhor, pedindo orientação, sabedoria para a compreensão da palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por esse dia tão gracioso, esse dia dedicado exclusivamente à louvor e adoração ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque podemos nos colocar diante do Senhor, sabendo que o Senhor é um Deus de misericórdia, que nos renova a cada manhã. E queremos neste momento colocar diante do Senhor nossos corações abertos para compreender a Tua Palavra. Fala aos nossos corações, dá-nos, ó Deus, a compreensão daquilo que o Senhor já tem disposto para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos compartilhar hoje a história de Davi, aonde ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso está relatado na Bíblia, e nós vamos ver então uma condição onde ele teve uma situação que ele acabou relaxando, cometendo um grande pecado, se arrependeu deste pecado e Deus trabalhou na sua vida, transformando o coração de Davi. E nesse mesmo sentido, Deus também tem trabalhado no meu coração para que eu seja transformado segundo a vontade de Deus, não segundo a minha vontade. E a gente vai ver aqui essa situação de Davi, onde Davi tentou resolver um grande pecado que ele cometeu de forma autônoma, sem a necessidade da presença de Deus. Mas isso é impossível, porque somente Deus é capaz, Deus tem o poder para nos perdoar, na verdade? Então vamos lá, eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos deste capítulo 11. Inicialmente eu convido a abrir aí a partir do verso 2, a primeira parte do versículo 2. Mas vamos ler todo o versículo 2. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 2. Eu vou ler o versículo 1 também. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe, e seus servos com ele, e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Agora sim o versículo 2. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho, era ela muito formosa. O ponto que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é essa primeira parte do versículo que diz que Davi estava passeando no terraço da casa real. Ou seja, ele estava de férias, ao passo que ele deveria estar na guerra. Mas por alguns motivos, não sabemos quais aqui, mas ele tirou umas férias, assim como todos nós, né? Ao longo de um determinado tempo de trabalho, nós sempre desejamos tirar umas férias, né, para relaxarmos, para podermos descansar, para refrescar a memória, né? E isso então trouxe Davi a uma condição de relaxamento, e ele estava ali então gozando das suas férias. Estava passeando no terraço da casa real, como diz a palavra. E ao olhar, ele viu uma mulher tomando banho, e a palavra também reforça dizendo que ela era muito formosa. E aí começa então o grande pecado de Davi. Não só olhou, que já é um pecado, olhar e cobiçar, mas ele acabou deitando com esta mulher, e ela veio a ficar grávida. E aí Davi então, ele entra num ciclo na tentativa de resolver este pecado que ele havia cometido de adultério, porque esta mulher era uma mulher casada, ela era a Betseba, casada com Urias. Muito bem, a gente vai avançar aqui um pouquinho e para podermos entender
esta questão da dificuldade de Davi em querer esconder e querer omitir este grande pecado. Mas antes disso, quero compartilhar um outro texto, porque na própria palavra de Deus também nos diz que essa situação ela é possível ser evitada, né? Este adultério que Davi cometeu era possível ser evitado, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que vocês a possam suportar. Então Deus, ele nos capacita a termos condições de suportarmos essas tentações. Porém, há uma condição para podermos ter esta habilidade ou termos esta condição para poder suportar essas tentações. Não podemos tirar férias de Deus, não podemos relaxar, não podemos em nenhum momento sequer abandonar a nossa comunhão com Deus, né? Não podemos deixar com que as coisas mundanas venham interferir ou venham influenciar nas nossas decisões. Porque uma vez que eu relaxo, que eu deixo com que essa minha intensa presença diante do Senhor venha a diminuir, isso vai me causar uma condição onde eu vou estar deixando com que as coisas mundanas me influenciem, ok? Então nada pode tentar aquilo além daquilo que Deus possa permitir. Isso aconteceu com Jó, né? Quando estava numa condição onde ele desejou até mesmo a morte, e Deus diz para Satanás, né? Neste homem, nada, você pode tirar tudo dele, menos a vida. Então, Deus não permite que Satanás invada a sua vida nenhum ponto sequer, se não for da vontade de Deus, ok? Então, essa é só uma introdução daquilo que Davi vai traçar agora os planos, né, para poder encobrir o seu pecado, né, uma vez que ele cometeu o adultério. Ok, então em 2 Samuel, capítulo 11, verso 8, diz assim, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo lhe seguiu um presente do rei. Então, Davi pediu para que Urias então descesse, né, até a sua casa, né, para lavar os seus pés e ir para a casa. E ainda mandou um presente para ele, né, sendo um rei bondoso, um rei, né, que gostava muito de Urias, né? E Urias ele não estava entendendo direito, por que o rei está me dando uma folga, né? Sendo que os meus amigos que estão juntos comigo aqui voltando da guerra não tem essa folga. E a tentativa de Davi, qual era? Era de que ele indo para casa, a gravidez então seria do seu marido e não do rei Davi. A aparência seria, né, da gravidez de Urias e não de Davi. Porém, o versículo 9 nos dá a resposta em relação a essa questão. Porém, Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Urias não foi obediente ao rei, acabou ficando lá na porta da casa real, ou seja, do palácio de Davi, e não foi para sua casa. Então o primeiro plano de Davi foi por água abaixo, não deu certo o primeiro plano de encobrir o seu pecado. Então daí foi para o plano B, né, que está em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 13. Diz assim: Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele e o embebedou. À tarde, saiu Urias a deitar-se na sua cama, com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Então, na sua segunda tentativa
de tentar com que Urias fosse para sua casa deitar com a sua mulher, também não deu certo. Mesmo ele sendo embriagado, cheio, né, de comer, mas Urias acabou não descendo, ficando então ainda na casa real, não indo para sua casa deitar com sua mulher Betseba. Então o segundo plano de Davi também não deu certo. E aí Davi, em seus planos, né, terríveis, né, desejou então que Urias morresse. Falou, não há uma outra alternativa para encobrir este meu pecado, este meu adultério, porque ele tinha, né, dentro daquilo que ele estava desejando, encobrir esse pecado, porque na verdade ele era um rei, ele precisava zelar pelo seu nome, ele era um rei muito conhecido, um rei que a palavra de Deus era segundo a vontade, o homem segundo o coração de Deus, e isso então era uma condição que Davi precisava então encobrir de qualquer jeito, não poderia expor este pecado diante do povo, porque ficaria numa condição terrível para ele. Então ele decidiu então enviar Urias à frente da batalha, para que então ele fosse morto à espada, né? E Davi então assume este assassinato como sendo o mentor do crime. Não foi ele que enfiou a espada em Urias para matá-lo, mas foi ele quem enviou à frente da batalha. Então ele é sim o responsável pelo assassinato de Urias, né? E diante disso, o que ele pensou? Uma vez que Betseba agora perdeu seu marido, ela é uma viúva com um filho, então ela vai recebê-lo ali, né, como rei bonzinho, para que saísse bem na foto, vamos dizer assim. Porém, essa situação não demorou muito tempo, porque foi exposto por Natã. Natã revelou, então o profeta Natã revelou o segredo de Davi diante deste pecado. E é interessante porque a gente vê na televisão muitas situações similares a essa de Davi. Situações onde maridos cometem e mulheres cometem adultério e acabam, para resolver a situação, cometendo assassinatos, né? Em muitos casos a gente acaba não sabendo a verdadeira motivação desses assassinatos, mas a gente sabe que há um grande pecado por trás de tudo isso, né? Na televisão relata muito sobre isso. Um caso que a gente ficou sabendo aí, não sei se vocês lembram, aquele goleiro do Flamengo, eu não lembro o nome dele agora, mas que mandou matar, o corpo sumiu, os cachorros se comeram. Provavelmente havia adultério nessa situação, então ele, para resolver o problema, agiu como Davi, mandou matar a mulher para poder encobrir o seu pecado, né? Então a gente deve estar aí atento a todas essas situações, não devemos baixar a guarda para que nada venha nos fazer a pecar contra o Senhor. A palavra de Deus lá em Marcos capítulo 4, versículo 22, diz assim: porque não há nada oculto, senão para ser manifesto, e nada escondido, senão para ser revelado. Então, no caso de Davi, como eu falei, foi revelado pelo profeta Natã, e nós sabemos, ou eu pelo menos tenho esse entendimento, que é muito melhor, né, confessar o nosso pecado, né, e se arrepender, do que ser exposto, e às vezes até muitas pessoas, ser exposto por muitas pessoas e ser ridicularizado por isso, né. Eu sempre ensinei, eu e minha esposa, na tentativa de educá-los, os meninos, né, quando eu falo tentativa, porque até hoje nós estamos ensinando eles, mas ensiná-los de que sempre, independente do que eles fizeram de errado, sempre falem a verdade, porque será muito pior esse ato errado que eles cometerem serem expostos de uma forma que não por eles, por outras pessoas, né? O rei Davi, depois de cometer o adultério, o homicídio, ele continuou sua vida normalmente, como se nada tivesse acontecido. Por fora, ele era um rei que ganhou batalhas, ele era admirado por todos, mas por dentro ele sabia que não era tudo aquilo, né? Que tinha cometido um adultério e um crime, né? Não tinha resolvido esta questão. Ele tinha uma casca, né? Que ele descreve isso no Salmo
32, versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então ele ficou sendo, não estava tendo paz, né, diante daquela situação de ter cometido o adultério e o assassinato, né? Para muitas pessoas, elas muitas vezes aparentam ser uma por fora, né? Se demonstram ser, vamos dizer assim, santas, serem fiéis, serem dedicadas, seja em casa, seja no trabalho ou na igreja. Cada local ele tem uma personalidade diferente ou tem uma aparência diferente, né? E isso não deixa a pessoa em paz, isso contamina ela de tal forma que ela não tem paz, né? E ela busca isso e não consegue encontrar, porque é um peso, né, da condenação para a sua vida, que é o pecado. Então ela deve se arrepender profundamente desse pecado, né? E não há nada que nós possamos fazer que não esteja diante dos olhos do Senhor. Não há nada que nós possamos falar que Deus não esteja ouvindo. Então todas as coisas estão diante da presença de Deus. Então nós precisamos ser realistas conosco mesmo, né? E perguntar, será mesmo que sou tudo aquilo que realmente pareço ser ou mostro para as outras pessoas? Essa é uma pergunta que cada um deve responder para você mesmo, né? O ser humano, por natureza, não gosta de expor as suas dificuldades. Mas entenda, sozinho você não conseguirá sair desta prisão, na qual está talvez por anos, né? Então você precisa colocar isso diante do Senhor e se arrepender e buscar a direção, a orientação de Deus para que seus pecados sejam perdoados, e que se você cometeu algum pecado que machucou uma outra pessoa, que ofendeu uma outra pessoa, você deve pedir perdão para esta pessoa também. Muito bem. Vemos então em Davi um homem temente a Deus, obediente, fiel em tudo que fazia ao Senhor. Ele amou profundamente a Deus, nunca perdeu o desejo de conhecer a Deus, tinha tempo a sós com Deus, e tudo quanto fosse fazer, né, ele pedia orientação do Senhor para que a vontade dele não prevalecesse, sim a de Deus. E nós devemos também desejar isso, nós devemos também agir desta forma. Tudo que formos fazer, devemos fazer diante da vontade de Deus, porque muitas vezes a gente age com a vontade do nosso coração e não segundo a vontade de Deus. E, infelizmente, nós vemos pessoas, né, tentando ser perfeitas, mas isso nunca vai acontecer, porque não há ninguém perfeito, né? Mesmo Davi não era perfeito, né? Por isso ele cometeu este grande pecado, né? E quando isso acontece, é um campo fértil para o inimigo entrar no nosso sentimento, né, de culpa, de vergonha, de condenação. Infelizmente, em muitos casos, né, a pessoa se desanima, se isola, achando que Deus não vai perdoá-la. Então não há pecado que Deus não possa perdoar, né? Sim, há uma consequência dos nossos pecados, há uma consequência dos nossos atos, né? O fato de Deus nos perdoar não significa que eu não vou sofrer as consequências desses atos que eu cometi. Conhecemos, ou eu pelo menos conheço um caso onde houve um adultério de um casal e eles acabaram se separando, né? Há uma consequência disso, de que essa separação fez mal para todos. Não há alegria numa situação dessa, não há vitória numa situação dessa. Há sim arrependimento, há perdão pelos atos, mas há uma consequência desses pecados, né? Então essa meditação sobre Davi, ela nos ensina que, independente de quem somos, né, estamos sujeitos a sermos tentados em todas as áreas da nossa vida. Por isso temos que ficar vigilantes o tempo todo, para que não venhamos a cair, como aconteceu com o rei Davi. Devemos estar o tempo todo buscando a presença do Senhor. Não devemos dar férias da presença do Senhor. O Senhor não quer que nós tiremos férias dele, né? E porque Deus não tira férias de nós. Precisamos sim de férias para descansar,
por conta de um trabalho, mas nós devemos levar a presença de Deus em nossas vidas junto nas férias. Ele não pode ficar fora da nossa bagagem. Deus deve estar junto conosco na nossa viagem de férias ou no nosso período de descanso, né? Assim como Davi reinou, pecou, se arrependeu e teve a sua restauração, com isso eu concluo que Deus ele está também em busca de pessoas, não pessoas perfeitas, mas pessoas dispostas a fazer com que a vontade de Deus reine em sua vida, fazer com que, independente do que você fizer, Deus ele vai te perdoar. Mas Deus está buscando pessoas dispostas a amá-lo, dispostas a ser fiel a Ele. E por isso nós entregamos então as nossas vidas diante de Deus. E Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E não há nada, nenhuma tentação sequer que possamos ser acometidos, que Deus não nos vai nos dar condições de suportar estas tentações. Que assim seja, irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê um entendimento desta forma, para que possamos resistir a todas essas tentações. Meu desejo é que essa devocional sirva não somente para mim, mas para todos vocês que estão ouvindo e possa fazer a diferença, para que não tiremos férias da presença de Deus e possamos estar constantemente buscando ao Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.